Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos se colocar sobre nossos pés. Sei que você já ficou muito em pé. Vamos cansar mais um pouquinho, amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Vou esperar todos. Capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém, meus amados? Podemos ler? Eu leio, os irmãos meditam. Está escrito assim: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. A qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo lhe acontecer. Eu quero ler só a primeira parte do capítulo 4, verso 8, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Será que você pode repetir essa frase? Vamos embora? 1, 2, 3. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Mais forte, meus irmãos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluias. Vou fazer uma oração. Não excluindo a oração que o pastor fez. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não feche a sua Bíblia, por favor, para nós acompanhar alguns versículos. Deus, nós estamos aqui neste lugar reunido como povo do Senhor. Eu sei que o Senhor marcou, meu Pai, na tua agenda esse dia tão especial para nós, para ouvir a tua palavra, para cultuarmos como igreja, como o corpo de Cristo, Senhor. Pai, a tua palavra está aqui, Senhor. Abre os corações, Senhor. Traz quietura aos corações nessa noite, traz esperança, Senhor, porque só o Senhor tem o poder de redimir o meu passado, remir o meu presente e trazer esperança ao meu futuro. A tua palavra nos diz, Senhor, que olhando para o alvo é que nós devemos caminhar, porque o Senhor é a nossa esperança. Irmão, senta glorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar mais uma vez para falar um pouquinho do amor de Cristo. Agradecer o pastor, a pastora Ana Paula, pela confiança de estar aqui nessa noite. E se os irmãos ficarem andando muito, eu vou colocar o Lucas lá na porta, lutador de boxe. Eles vão segurar você lá. Cadê o Lucas? O Lucas está forte. Meus irmãos, eu estive aqui em 2017, fui embora em 2019, e aprova a Deus, nós retornamos para cá com um propósito, eu creio, do coração de Deus, e isso nasceu no coração de Deus e enraizou nossos corações. E eu creio que cada um tem o seu propósito, e muitas pessoas dizem que eles não sabem fazer nada na casa do Senhor. Apenas vir, não, você é útil na casa do Senhor, né? Ninguém é inútil na presença do Senhor. Talvez você não sabe falar, cantar, mas você sabe abrir a boca e dar glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar sobre esse... É o pai da Maura, né? Prazer, revê-lo o Senhor. Talvez você não lembre de mim, mas eu era bem novinho na época, mas prazer revê-lo o Senhor. Amém? Meus irmãos, eu quero falar sobre... Existe, para mim, eu quero citar 3 personagens nessa história de Pedro,
e João e o coxo. Eu posso colocar coxo, Pedro agora e o Pedro do passado. Um Pedro com duas reações diferentes em problemas talvez distintos, mas de uma maneira diferente de reagir a eles. A Bíblia está dizendo aqui que Pedro e João estão indo a orar, a hora da oração, a nona, no templo. Então, a cura do coxo se deu dentro da área do templo, da área do templo, na Porta Formosa. Uma zona continuamente lotada de pessoas. O acontecido chamou a atenção do povo e o povo fixou o olhar sobre aquele coxo levantando e andando. A Porta Formosa, o átrio dos gentios, dá acesso ao átrio das mulheres. Era o maior e o mais cheio ao mesmo tempo. Isso talvez se deve porque qualquer pessoa de qualquer nacionalidade podia adentrar naquela área do templo. Mesmo só que tinha que guardar o decoro do templo. O regimento do templo eles tinham que guardar para adentrar no templo. A Porta Formosa para os devotos era a entrada para a tradição. Para o coxo, um lugar para se pedir esmola. Mas para Pedro e João, a porta do avivamento. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você ser avivado para avivar alguém. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que na hora oportuna Deus possa te usar. Então, Pedro está indo orar. A fé era muito nova para Pedro e João. Era nova a fé em Cristo Jesus. Mas a tradição da oração já era antiga entre os judeus. Pedro não jogou por terra a tradição da oração, porque Pedro sabia que a tradição da oração era sim caminhar uma oração santificada a Deus para obter respostas nos seus pedidos, porque somente através da oração nós vamos encontrar resposta daquilo que necessitamos ou precisamos. Muitas pessoas dizem que não necessitam de oração, irmão, então você é melhor que o próprio Jesus Cristo. Porque o Jesus Cristo constantemente, aqui na terra, ele se retirava para orar. Então, um crente que não ora, está errado. Crente que não busca o Senhor em santificação, está errado. O crente em si, a tradição do crente é clamar a Deus, jejuar e orar, e pedir ao Pai para ser cheio do Espírito Santo. Não tem como um crente santificado não ter anseio de falar com Deus. Esses dias eu estava falando com um homem. Olha que o inglês para sair, good morning, é difícil. Ele é inglês. E nós conversando, ele fazendo um banheiro lá, e nós conversamos, e eu tentando explicar da minha maneira, pastor. O inglês meio tabajara lá, e saindo. Só que eu perguntei para ele, você está me entendendo? E explicando, e ele falou assim, eu estou te entendendo. Irmãos, ele ajoelhou. Ele ajoelhou e o olho dele começou a encher de água. E eu falando para ele, você precisa orar e clamar a Deus. A seita dele é cruzar, colocar algumas coisas, aquelas agulhas no corpo e ficar fazendo o que? Meditação. Ele me mostrou alguns rituais lá que eles fazem na igreja deles, sabe? Braço cruzado, algumas coisas de chifres. E eu, quando eu fui almoçar, ele estava na porta e eu comecei a conversar com ele. E eu comecei a falar sobre Jesus Cristo. Ele falou assim, eu não acredito em Jesus, eu só acredito em Deus. E eu comecei a explicar para ele, não, só existe um caminho, a verdade e a vida. Você precisa chegar aos pés de Deus. E ele falou, como? Oração. Ele se prostra e fica de joelho, o olho dele começa a lacrimejar. Eu falei, você quer se aproximar de Deus? Ele falou, como? Eu falei, sabe quando você vê um avião distante? Ele falou, sim. Assim são as pessoas que não buscam Deus em oração, que não se aproximam de Deus. Ele está vendo Deus distante. Mas quando ele vai no aeroporto, o mesmo avião que está lá, está aterrissando e é muito grande. Assim é aqueles que buscam Deus em oração. Quanto mais se aproxima, mais Deus se revela. Aleluias! Aleluias!
A tradição da oração, irmãos, se você não ora, você está com defeito de fabricação. Está totalmente equivocado sobre aquilo. Porque demônio não tem medo que você anda de Bíblias debaixo dos braços. Demônios não tem medo que você clama a Deus aqui. Ora, faz movimentos, clama, não. Demônio tem medo de crente de joelhos e clamando ao Deus, se humilhando aos pés de Cristo. Lembra de Paulo? Quando foi isso? O homem vê Paulo expulsando os demônios lá e falou, opa, vai expulsar o demônio? O demônio falou assim, eu sei quem é Paulo. E com esse Jesus Cristo, mas você quem é? Demônio não tem medo de rota de crente. Demônio tem medo de um crente que se humilha aos pés de Cristo. Ah, você falar, mas quer dizer quem ora é melhor do que eu, irmãos? Infelizmente. Quem ora é porque sente a necessidade. Ele está se humilhando, ele sabe a sua pequenez diante de um Deus grande. Chega perto de um crente de oração. Ele está gemendo, pedindo, Deus me perdoa. Você chega perto de um crente que está orando, com lágrimas derramando, ele está, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Ele está se humilhando, ele está reconhecendo que ele é pequeno, diante de um Deus que tudo pode. Diante de um Deus, então, Pedro não está jogando fora a tradição da oração. Pedro está caminhando para a oração. A fé zerada, nova. Mas a tradição da oração, não. Já é antiga. Então, Pedro, quando está indo, era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. A Bíblia vai dizer em 4 Atos dos Apóstolos que mais de 40 anos aquele homem era coxo, nasceu coxo, então ele tem mais de 40 anos. Ele está à porta do templo, alguém está levando esse homem todos os dias. A Bíblia está dizendo aí, ó, se você acompanhar, olha, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, alguém levava ele. Se ele ficava na porta do templo tanto tempo, é porque era rendável, ele recebia algo, porque ninguém vai pedir esmola num lugar que não dá dinheiro. Se ele está ali tanto tempo, alguém está dando dinheiro. Punha a porta formosa para pedir esmola aos que entravam, a qual Pedro, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fintando os olhos nele, disse, olha para nós. Quando ele olha para eles, ele está esperando receber algo da parte deles. Dinheiro, ouro, prata. E Pedro disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Quando você lê o texto, não estou falando de leitura rápida, mas quando você lê, mastigando mesmo o texto, você vai entender que esse Pedro aqui não é o Pedro de Lucas 22. Não, totalmente diferente. Porque esse Pedro aqui, ele fala, ó coxo, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. O coxo levanta. Mas antes do coxo se levantar, ele estende as mãos para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que Jesus fazia e ensinava. Pedro está fazendo pelo coxo aquilo que Jesus fez com ele. Em Mateus 16, em Mateus 14. Jesus estende para a mão para o Pedro, tirando ele da água, para não se afogar. Pedro está imitando Jesus quando vê Jesus curando a sua sogra. Pedro está imitando Jesus quando ele vê Jesus curando a filha de Jairo. Você é imitador de Cristo? Então, se você é imitador de Cristo, a primeira coisa como igreja é o quê? Estender as mãos. O mundo lá fora não estende as mãos. Quanto mais você está estendendo as mãos, eles estão pisando. Essa semana eu vi um vídeo, irmão, que me chocaram. No Brasil, o cara bateu com uma Ranger da Ford, bateu num poste. E a caminhonete começou a pegar fogo. E o cara tentando sair, tirar o cinto, o povo está bem assim, ó.
Desse jeito. O cara está lá se rasgando, tirando o negócio, o cara está filmando. O mundo lá fora, você está se afogando, ele está assim, ó, morre desgramado. Dá like, morre. Então, aqui dentro não, como igreja nós estendemos as mãos a quem precisa. A primeira atitude, a pessoa que nunca vem na igreja, ele fica tímido até de entrar ali. Eu já fiquei na porta de igreja e eles falavam assim, ó, não me apresenta. Eu não quero ser apresentado. Qual é o seu pedido de oração? Não quero. Qual é o seu nome? Não quero ser apresentado. Ele fica com medo. Mas quando ele pisa os pés e vê um sorriso das irmãs na porta, abre um sorriso para eles, cumprimenta, pastor, levanta, cumprimenta o irmão. Irmão, é diferente, o clima vai envolvendo o coração daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Eles dizem que povo diferente é esse povo. Esse é o povo que vai morar nos céus. Aleluia! É o que estende as mãos para o necessitado. Pedro está fazendo aquilo que Jesus fez. Imitador de Cristo. Paulo vai dizer, seja imitador de Cristo como eu sou. Cristo estendeu as mãos para você quando você estava lá no mundo do pecado. Ele diz, não filho, vem que eu te abraço. Não Senhor, mas eu estou com medo. Mas pode vir que Ele te amarra, Ele te garante aqui. Ele te garante aqui. Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais do que pedimos e necessitamos. Quando Pedro não era convertido, lá atrás, Pedro pegou e feriu a orelha de Malco. Aqui ele está fazendo diferente. Ele está estendendo as mãos para o necessitado que precisa de ajuda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conhecia-no, pois era ele, irmãos. O evangelho, olha, milagres não é evangelho. Eu posso até chocar pessoas aqui, mas milagre não é evangelho. Milagres não é evangelho. Não. Porque se você for ver na Bíblia, alguns milagres que os pagãos faziam também, né? Pagãos faziam. Uma certa moça no Veracruz 2, quem conhece Goiânia sabe o que eu estou falando. Ela chegou até meu pai e disse, olha, a minha irmã foi curada de um câncer. Levei ela no centro de Macumba, eles fez um trabalho lá e ela foi curada. Passou. Aquele mal voltou para aquela mulher. Mas o marido dela era devoto demais dessas coisas. Meu pai orou, Deus trouxe novamente a cura para aquela mulher, mas cura da parte dele, não da parte de Satanás. Só que ao mesmo tempo meu pai estava orando, o marido dela estava fazendo trabalho no despacho para ela ser curada. E quando aquela mulher foi curada, fez os exames e constatou que ela estava curada, ela foi até meu pai e disse, irmão Aurelino, eu fui curada desse mal, louvado seja o Senhor. Só que eu estou com um problema muito sério dentro de casa. O meu esposo quer que eu vou lá no centro de Macumba testificar da minha cura. Ele fala que foi a entidade fulano de tal que me curou. Meu irmão, meu pai, irmã, não dá glória a Satanás aquilo que é de Deus. Não tira da parte de Deus aquilo, não tira de Deus aquilo que é dele. Ela pega e vai. De tanto o marido insistir, ela vai lá e testifica. O marido exigiu, vai lá, ela foi. 15 dias, estava enterrando a mulher no cemitério. Milagres não são o evangelho, não. Mas o milagre reúne o povo para ouvir a palavra do Senhor ser pregada. Aqui, o povo corre atônito para Pedro, João e o coxo, para ver o movimento, assim como em Atos capítulo 2, né, pastor? O povo reúne, Pedro pega o evangelho. 3.000 almas em Atos capítulo 2, aqui, capítulo 4, quase 5.000 almas se convertem a Cristo. Você pode dizer, irmão, mas existe milagres no tempo de hoje? Existe, irmão. Existe milagres. A minha mãe, quem conhece aqui, eu não sei, neurismo na cabeça, minha mãe estava com neurismo. E quando nós estamos em Goiânia,
recebe uma ligação da minha irmã dizendo o seguinte: André, a nossa mãe, o médico deu 1%, 0,01% de vida para a nossa mãe. 99% que ela não vai resistir na cirurgia. Ela não vai resistir. E nós vamos para Brasília, visita a minha mãe está com o semblante caído. E nós vamos para a oração. É aquilo que o pastor disse, existem coisas que só Deus sabe explicar. Nós oramos a Deus, oramos, a igreja orando. Minha mãe passa pela cirurgia. Um sucesso a cirurgia. O que eu quero dizer? Existem coisas que Deus faz no tempo de hoje que nós não contemplamos com nossos olhos. Mas por quê? Antigamente, pastor, os milagres que aconteciam era como o aralido de Deus na terra, era um sino de Deus, o evangelho está chegando. Os milagres eram necessários para anunciar: o evangelho chegou na terra. O cristocêntrico, o evangelho cristocêntrico chegou. Os milagres eram o alarido de Deus na terra. Mas hoje, Deus não faz pelos homens aquilo que os homens podem fazer por si. Deus usa as mãos das medicinas, irmãos, para curar alguém. Pessoas desenganadas dos médicos, os médicos, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer, nós vamos operar, mas Deus vai lá e usa as mãos da medicina para curar. Não é evangelho, mas o povo reúne para ser pregado a palavra do Senhor. E quando eu estava meditando sobre esse versículo, eu estou fazendo um resumo para me fazer a aplicação no final da minha palavra, da minha pregação. Contar esse Pedro. Eu posso intitular essa pregação como mãos avivadas para avivar. Por quê? Esse Pedro aqui teve uma mudança, quer dizer, uma transformação, mudança diferente de transformação. Ele teve uma transformação genuína em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Pedro no versículo 22 de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós vamos ver em 22, 31, quando Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar, mas eu roguei ao Pai, para que quando te converteres, tu confirme os teus irmãos. Pedro: não, Senhor, eu estou pronto a ir à prisão até a morte com o Senhor, se for preciso. Não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro, antes de conhecer Jesus, Pedro teve uma mudança e não uma transformação. Pedro anda com Jesus, ele pensa que, estando com Jesus, já é o suficiente para uma transformação genuína em si. Pedro anda com Jesus 3 anos e meio, só que Pedro não tem uma conversão genuína. Pedro não é cheio do Espírito Santo. Pedro tem uma mudança de vida. Ele vê Jesus operando, mas Pedro não tem transformação. Pedro tem mudança. Porque mudança é diferente de transformação, irmãos. Porque mudança, pastor, é quando eu visto uma roupa, chego na minha casa, tiro essa roupa, visto outra roupa e me dormir. Mas se eu arrepender, eu posso tirar aquela roupa que eu vesti para dormir e vestir a mesma roupa. Mudança tem como eu voltar a ser o que eu era. Mas transformação não. A transformação é uma metamorfose. Uma borboleta não vira mais uma lagarta. Não. E o crente cheio do Espírito Santo, jamais ele volta a ser o que era. Isso. O crente genuíno, ele passa por uma metamorfose. Jamais ele vai ser o que era. Você lembra quando Jeremias, no capítulo 21, vai dizer: olha, eu não falarei mais na tua palavra, eu não falarei no seu nome mais. Mas o que Jeremias vai dizer? Quando eu penso em fazer isso, eu não posso, porque está impregnado nos meus ossos. Transformação. O evangelho precisa trazer em nós transformação de vida, e não uma mudança. Pedro é mudado, mas não transformado. Quando chega em Lucas 22, 54, Igor, Jesus é pego, levado para a casa de Anas, o sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que Pedro está de longe, observando o que está acontecendo. Pedro senta, irmãos, eu quero que você grave essa palavra aqui. Pedro está sentado no meio de serviçais. Jesus está sendo interrogado por Anas, o sacerdote.
Pedro está sendo assentado no meio de serviçais, se aquentando em uma fogueira. Alguém vai dizer, olha, esse aqui é um deles. Pedro vai negar 3 vezes. Quando Pedro está negando 3 vezes, o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro vai chorar amargamente, ó, traiu o mestre. E vai uma deixa para você aqui. Quando você vê alguém chorando na presença do Senhor, é porque ele tem um coração aquebrantado. Não é para fazer modinha não, porque às vezes as lágrimas incomodam quem está do nosso lado. Não é emocionalismo não, é porque quando a presença de Deus toca a nossa cabeça mesmo, nós somos transformados, irmãos, nós temos um coração esmiuçado na presença dele. Pedro nega, chora amargamente. Ali começa a transformação do Pedro de Atos capítulo 3. Começa a passar por uma transformação. Pedro está sendo transformado por Deus para uma grande obra. Quando nós chegamos em Atos capítulo 3, nós vemos um Pedro transformado, porque o aquebrantamento de Pedro, Lucas 22, é diferente desse Pedro. O Pedro que fere Malco é diferente desse Pedro de Atos capítulo 3. As mãos avivadas de Pedro não é aquelas mãos para ferir alguém. É alguém que coloca as mãos em alguém e pelo nome do Senhor Jesus traz cura ao necessitado. Esse Pedro traz uma palavra genuína. Porque Pedro nega Jesus no meio de serviçais. E eu vejo tantas pessoas negando a Cristo por coisas tão balela na vida. Eles pensam que isso aqui, irmãos, às vezes nós, como os cristãos, nós estamos em certos lugares, pastor Júnior. E nós olhamos e falamos, oh, ninguém está me observando, ninguém está me vendo. E quando só que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você não precisa pregar com a boca. Você não precisa orar alto para todo mundo ouvir. Mas o seu comportamento traz a presença de Deus no lugar onde você está. Sim. Traz a presença de Deus no lugar que você está. Muçulmanos pedem oração por quê, irmãos? Ele não crê em Cristo. Alguma coisa diferente está em você. Quando você entra no mercado, alguém vai dizer para você, olha, mas que energia boa é essa? Eles não sabem, a energia do Espírito Santo. É algo diferente. O crente precisa ter uma transformação em Cristo Jesus, um renascimento em Cristo Jesus. Não é tempo de brincadeira. Como foi cantado aqui, o carpinteiro batendo a porta. Ele está à porta e bate. Essa pandemia não foi para matar quem não era para ir. As pessoas ficam um presbítero dentro do supermercado ali na Mangalô. Irmão André, eu tenho medo de morrer. E falei, meu irmão, só vai quando o sino toca lá no céu. Quando ele chama, não tem jeito, negócio. Você pode estar dormindo que você vai. Mas quando ele não chama, pode permanecer tranquilo. O mar vai voltar revolto, mas você vai permanecer. Porque aquele que manda você atravessar tem um poder de falar, mar te aquieta, vento te aquieta. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então Pedro está cheio do Espírito Santo. Porque quer transformar vidas. Quer pregar e fazer a diferença. Quer cantar e o mover de Deus manifestar. Seja cheio do Espírito Santo. E não estou falando sobre línguas estranhas não, porque muitas pessoas pensam que línguas estranhas é manifestação do Espírito Santo. Não. Isso é dom de Deus. Manifestação do Espírito Santo é você ter uma vida santificada em Cristo Jesus. Aonde você pisar, alguém vai contemplar o Espírito Santo de Deus em você. Eu não estou falando de você chegar aqui para lá no seu trabalho, não, irmão. Comportamento, pastor Júnior. Traz a presença de Deus no ambiente que você está. Alguém vai dizer, não, mas sou eu. Sou crente na minha casa. O jovem pode dizer, mas você pode ser um ponto de contato de Deus na sua casa. Você pode ser um ponto de contato de Deus na sua família. Através de uma pessoa, a nação pode se converter a Cristo. Mãos avivadas. Mãos avivadas. O Pedro que nega não é cheio do Espírito Santo. Ronaldo.
O Pedro que nega em Lucas 22 não é cheio do Espírito Santo, porque só nega quem não conhece o verdadeiro Cristo. Mas quando chega aqui, como eu disse para vocês, Atos dos Apóstolos 4:8, a primeira parte, então Pedro cheio do Espírito Santo. Por que eu pedi para nós lermos essa primeira parte? Porque Pedro aqui, quando ele clama e fala, olha, levanta e anda, estende a mão para o coxo levanta e anda. Eles entram no templo. Logo vem os sacerdotes, os saduceus, os capitães do templo, leva Pedro e João para ser interrogado. Só que quem vai com eles, pastor, também é o coxo que vai. Deus não sara somente o coxo de nascença. Deus cura a sua integridade. A sua personalidade é mudada. Pedro e João estão sendo interrogados e ele vai junto. E quando chega lá, lembra que Pedro negou Jesus no meio de uma fogueira, no meio de serviçais. Serviçais. Pedro não é transformado. Só que aqui, Pedro e João vai ser interrogado por eles. E agora, será que o Pedro vai negar a Cristo de novo? Pedro está cheio do Espírito Santo. Foi batizado em Atos 2. Quando chega na frente dos capitães saduceus, sacerdote, eles perguntam, em nome de quem que vocês fazem isso aí? Pedro vai dizer, Jesus Cristo Nazareno. Você entende isso, irmãos? Porque você não nega talvez de palavras, mas de atitudes. Pedro aqui, eu vou ler. Eles vão falar, olha o que eles vão dizer. Olha, então Pedro cheio do Espírito Santo, aqui 4, começa no 8. Atos Apóstolos 4:8, diz assim, então Pedro cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, quer dizer, o 7, né? E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou nome de quem fizeste isso? No 13, no 10, quer dizer, do versículo 4, capítulo 4, vai dizer, e seja conhecido, Pedro está dizendo, na frente deles, para ser, meu irmão, julgado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Pedro nega, dizendo, não, eu não conheço esse homem, em Lucas 22, não conheço esse tal homem, mas quando Pedro passa por uma metamorfose, ele não está nem aí, se ele vai ser apanhado, se vai apanhar, se ele vai morrer, não está nem aí, ele está falando assim, ó, em nome de Cristo Nazareno, aqueles que vocês crucificaram. Então eles, no 13, vai dizer, então eles, os capitães, saduceus e sacerdote, então eles, vendo a ousadia de Pedro, irmãos, olha que tremendo isso aqui, irmãos, olha o que eles estão dizendo entre si, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras em doutos, se maravilharam e reconheceram que eles esteve com Jesus. Pedro está cheio do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo você pode trazer a glória de Deus no ambiente que você está. Será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Levantar as suas mãos para o céu, irmão, glorifica a Deus. Você vem num ambiente profético. Você vem nesse ambiente profético para adorar e glorificar esse Deus que vive para todo sempre. Aleluias! Pedro está tomado pelo Espírito Santo, pastor Júnior, e dizendo para os homens, aquele Cristo que vocês crucificaram, eu fiz esse milagre no nome dele, está aqui, ó. Ele não está temendo ser preso por ninguém. O tempo já está indo. Eu quero aplicar para vocês as características desse coxo, sobre o Pedro que é cheio do Espírito Santo. Porque, como eu disse, por toda a sua vida, aquele coxo era carregado por alguém. Aquele coxo era carregado por alguém, colocado na porta do templo. Fazendo uma aplicação no tempo de hoje,
Existem pessoas que precisam ser carregadas. Existem pessoas de muito tempo de crente. Eu não estou no ministério, não caí de paraquedas ontem. Eu tenho 38 anos de idade, nasci no Evangelho. Conheço muito bem o que eu estou dizendo. Grupo de WhatsApp de igrejas. Pastor precisa ligar para alguém, o irmão some da igreja. Cadê você? Você sumiu. E já é velho. De crente. Mas ele precisa ser carregado. Ele é um coxo ainda, pastor Júnior. Um coxo, um crente coxo. Que precisa carregar e trazer ele para dentro da igreja. Já é velho de crente. Porque, irmãos, eu, André da Silva Aguilar, não estou falando isso aqui, a minha esposa está testemunha daquilo que eu digo. Eu tenho medo, e falei para o pastor domingo passado, eu tenho medo de ser inútil na obra do Senhor. Eu tenho medo de ser inútil na obra do Senhor. Porque você tem um chamado. Aí você cruza os seus braços e senta e fica sem fazer nada. Enquanto almas estão caminhando de passos largos para o inferno. E você está aqui, sem fazer nada na obra do Senhor. Vale mais uma alma, irmãos, do que o mundo todo perdido, do que o mundo todo. Você se cala aqui, e vidas estão sendo tragadas por Satanás todos os dias. Você não pode se calar diante das adversidades. Eu vejo, Júnior, jovens, adolescentes brincando de ser crente todos os dias. Entram, cultuam, saem pela porta da fora, ele esquece tudo que foi pregado aqui. Eu não me importo com com as suas lágrimas aqui dentro da igreja, não me importo. Tomara que você fique olhando para mim mesmo, sério, sem abrir a boca para dar glória a Deus, mas que você saia pela essa porta transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Aleluias! Emocionalismo não. Transformação, ela é diferente. Porque tem muita gente que entra aqui e chora, mas não tem mudança de vida. Deus não está preocupado com suas lágrimas de crocodilo, não. Deus está preocupado que você saia pela essa porta transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. E aonde você pisar os pés, pessoas vêm ver Cristo em você. Não, pode derramar lágrimas. Não estou falando que você não pode derramar. Mas não brinca do Evangelho. Não brinca com o Evangelho, porque Deus não é brinquedo de ninguém. Porque talvez você está esperando a vinda de Cristo. Deus nunca veio, mas nós estamos aqui reunidos. Pessoas estão descendo as sepulturas. Não é, pastor? Todos os dias milhares de pessoas estão sendo chamadas. E se o sino tocar, você não está convertido, irmão? Só lamento para você. Você se foi. Não brinca com o Evangelho. Não seja carregado, não seja crente coxo. Não seja crente coxo. Aí, ele está sendo carregado e é colocado ele à porta todos os dias. O máximo que ele chegava era até a porta. Crente, na porta da comunhão, na porta da intimidade, na porta do ministério. Posso contar com você? Quem sabe? Ele não quer, ele não tem poder de entrar à porta do Santo do Santo. Ele não quer pisar, ele não quer intimidade. Ele fica só, eu vou. Atitude, irmãos. Eu sempre falo que a oração, ela tem, se você separar o nome oração, você vai ver um significado muito interessante. Ação, orar. Você precisa agir daquilo que você quer. Você precisa orar daquilo que você necessita. A graça não te deixa na porta. A graça quer que você entra. Cristo quer que você adentra. Cristo quer intimidade com você. Cristo não quer que você fique apenas na porta. Cristo quer que você entra. Você só vai descobrir o potencial quando você se colocar de pé. Sim. Porque ele, quando Pedro e João toca, segura nas mãos e levanta ele. O que Ezequiel 2:1 vai dizer? Deus não fala com quem está caído, prostrado. Negativo.
Eu passei um tempo no Brasil quando eu voltei, um momento muito complicado. Eu estava falando com um amigo meu ontem, fui trabalhar com ele. Eu falei, Alisson, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, no Brasil. Sabe aquele momento assim que você não quer orar, você quer perder aquelas forças, mas você ajoelha. Você não fala. Sabe quando Ana só mexia os lábios? Eu prostrado, porque aquilo que eu queria não dava certo. E eu fui me prostrando, pastor, eu deixei aquilo mexer com o meu emocional. E eu me prostrei. E aí, irmãos, eu, sem força, eu comecei a esquecer daquilo que Deus falava comigo. E eu buscava a resposta e Deus não me dava a resposta, pastor. Mas quando eu coloquei minha vida na presença de Deus de novo, voltei a orar, jejuar, Deus começou a falar comigo. Sabe o que eu entendo em Ezequiel 2:1? Deus não fala com quem está caído. Não. Ele vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, se coloca de pé e falarei contigo. Filho do homem, se coloca de pé e eu falarei contigo. O homem entende o valor dele. Quando Pedro levanta ele, pastor, ele é um verdadeiro embaixador de Cristo, porque quando ele entra, o povo vai ver o que aconteceu com esse homem. O que aconteceu com esse homem? Esse homem era coxo. Não podia entrar. A primeira coisa, ele é levantado e entra no templo. E o que ele faz? Fica de pé e faz o quê? Adora, glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, ele tem uma característica de evangelho, sem pregar. Ele está apenas glorificando a Deus. As pessoas estão vendo. Mas por que esse homem está glorificando? O povo está correndo para ver o que está acontecendo. Chega lá, ele está, glória a Deus. Mas ele era coxo, agora não é. Ele era coxo, ele não andava mais, agora anda. Ele não podia adentrar, agora ele pode entrar, porque a graça o alcançou. Aleluias! A graça o alcançou. Ele passou por uma metamorfose. Ele passou por uma transformação. E quando eu digo que não ponha limite no poder do nosso Deus. A minha esposa, às vezes, eu não sei se eu sou mais crente que ela é mais crente que eu. Às vezes eu falo, meu bem, tudo é Deus. Tudo é Ele. Ele é poderoso. O pastor sabe, a pastora sabe a dificuldade que minha esposa passou para adentrar aqui. Só que no aeroporto do Heathrow, isso é fé, isso é para aumentar a tua fé. O Ronaldo assustou, né, Ronaldo? O Ronaldo assustou. Quando eu cheguei no Heathrow, quando não deu certo, minha esposa ia entrar aqui. Eu falei, Senhor, ela vai entrar por esse mesmo aeroporto aqui. Ela vai adentrar aqui. Ela vai adentrar aqui. Deus tem um modo diferente, nós queremos a coisa instantânea, né? E não calma. Deus permitiu que nós fomos para outros lugares, para a Itália, minha esposa passou por Portugal, mas Deus tinha um propósito. Deus, irmão, antes de eu sair daqui de Londres, para buscar minha esposa lá na Itália, Deus já estava preparando tudo para nós, pastor. Irmãos, nós não conhecíamos ninguém lá não, viu? Eu paguei uma noite de hotel, uma só, a primeira noite, o resto eu não paguei nada. Quando eu cheguei na casa a irmã, pastor, eu conheci ela por telefone, assim. Ela falou assim, ó, tem um trabalho para você. Eu falei, mas trabalho? É, o cara, só que o cara quer que você fique uma semana com ele, trabalhando. Eu falei, mas como assim? Ele pegou o telefone, irmão, um homem durão mesmo, um homem fala rasgado, ó, é o seguinte, você pode vir trabalhar, mas aqui o teste é uma semana e tal. Eu falei, rapaz, não tem lugar para me ficar. Aí ele ficou calado. Aí ele falou assim, eu falei, irmão, eu sou crente. Eu sou crente. Ele falou, você é crente? Eu também sou crente. Eu usei minha chave, minha senha. Sou crente. Só que o meu medo é dele não sentir do outro lado, né? Porque crente da boca para fora é fácil. Acabei do banho. Ele falou assim, olha, só que todo dia você tem que vir fazer uma semana, você pode ficar na minha casa 2 dias aqui e ver o que pode acontecer. Só que nós começou, pastor, já não era assunto do trabalho. Era assunto das coisas de Deus. Conversa vai, conversa vem, o homem começou a chorar do outro lado. E eu chorar desse lado. Aí ele vai e fala para mim assim,
pode trazer você, sua esposa, pode ficar aqui em casa o tempo que for necessário, porque eu achei graça em você. Aleluias. Deus cuida dos seus. Aonde você pisar os pés, Deus vai estar presente. Aleluia. Eu achei graça em você, pode vir ficar o tempo que for necessário, irmãos. Oh Deus, me perdoa. Quando eu entro na casa dele, pastor, quando eu entro na casa daquele homem, e nisso, irmãos, isso foi um amigo dele, não foi ele que me falou não, pastor. Foi alguém, amigo dele, que me falou, e falou assim, olha, ele, o Anderson, Deus falou que ia trazer, colocar uma pessoa na vida dele, e esse alguém é você. Falou, antes de eu ir para a Itália. Quando eu estou entrando na casa dele, pastor do céu, a mulher do cara, pastor, juntar com a cara desse tamanho. O que eles estão fazendo aqui? Desse jeito. Eu falei, vou voltar agora. Não é possível. Vou descer o elevador agora. A mulher com a cara desse tamanho virou as costas. Eu falei, Jesus. Só que eu falei, não, que se foi ele que abriu as portas, não pode falar, né? Não pode falar. A mulher vai ter que sossegar. Irmão, ela abriu um sorriso. Levou minha esposa, foi conversando, pastor. A primeira noite foi complicada, mas no outro dia seguinte ela foi abrir um sorriso, já ficou alegre, já sabe, saiu com a minha esposa e ficou aquele negócio. Eu falei, opa. Só que aí, se Deus falar que vai fazer algo em você no 10º dia, você não vai ficar 11 não, companheiro. Você vai ficar até 10. Até 10. Quantos? 14 dias. 14 dias eu converso com a minha esposa aqui e falo, meu bem, vamos dobrar o joelho e vamos ver para onde que Deus quer direcionar nós. Pastor, isso era no domingo, hein? No domingo, quando eu saí com a minha esposa e voltei, a mulher tinha sofrido uma transformação que só Deus na causa. Lembra daquilo que eu disse? Não é 11 nem 9, é 10 dias. Deus preparou o ambiente para nós, pastor, ficar. Ele vai na frente e prepara o lugar para a gente ficar. Só que não era 16, era 14 dias. Não era 15, era 14 dias. Falei, vamos espirrar, que aqui já deu. Falei, Senhor, aonde que nós vamos? Deus fala, você vai voltar para onde você estava. Vou voltar? Vou. Beleza. Noite seguinte, dobra o joelhinho. Olha o contato com Deus, joelhos dobrados. Eu sou das antigas, viu, irmão? Sou das antigas. Eu não escrevo nada e mando Deus assinar, não. Eu mando ele escrever e eu assino. A vontade dele tem que ser perfeita e agradável nas nossas vidas. Senhor, para onde nós vamos? Vai voltar para onde você estava. Falei para minha esposa, ela falou assim, não, mas como? Falei, nós vamos. Falei, Deus, vai na frente e prepara o lugar para nós entrarmos. Quando eu vou entrar em Dublin, a esposa do cara, pastor Júnior, brasileira, a mãe brasileira, torcedor do Atlético, eu sou cruzeirense, tá? O cara da imigração, atleticano, quando eu falo assim, a minha mãe é brasileira, de Belo Horizonte, e eu sou atleticano, eu falei, eu sou cruzeirense, ele, seu time não tá com nada. Pegou e carimbou. Nós pegamos a passagem e compra por Hitler. O Ronaldo vai e me liga. Aonde você está? Eu falei, estou no Hitler. Como assim? Eu falei pro Ronaldo, eu falei para Deus que aonde a minha esposa voltou, ela ia pisar os pés e ia adentrar aqui. Isso é fé. E o que Deus me falou, eu transmito para você. Ele falou assim, eu te coloco quantas vezes for necessário neste lugar aqui. Se os meus planos não concluírem nessa, eu trago você quantas vezes for necessário. A palavra de Deus, irmão, homem tem que obedecer. Não é a terra que comanda o céu, mas é o céu que comanda isso aqui que nós vivemos. A terra não manda lá, é lá que manda aqui. Você pode pisar, a Bíblia diz, se passares pelas águas, estarei contigo. E pelos rios, ele não te afogará, e pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Você pode ficar sobre os seus pés? Xarabacantarabá.
para acabar, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Pedro e João disse para o coxo, olha para nós, é isso aqui está o segredo para nós levarmos e colocar na nossa cabeça. Quando ele disse, Pedro e João disse, olha para nós, escute bem isso aqui, olha para nós conjunto, duas pessoas, não foi? Olha para nós, não foi olha para mim, olha para nós, quer dizer, olha para mim e João. Pedro está dizendo, olha para a minha vida e para a vida do João. Só que aqui está o segredo, irmãos. Todo mundo lá fora pode olhar para nós como um conjunto de pessoas, mas só você, pastor, um ou outro pode saber a unção que carrega para dizer levanta e anda. Você entendeu? Olha para nós, o mundo lá fora tem que olhar para nós. Irmão, nós temos que parar com isso, tá? De falar, irmãos, não olha para nós, não, nós somos, não, irmão, isso não é sinal de humildade, não. O mundo lá fora tem que olhar para nós mesmos. Nós somos a única representatividade de Deus sobre a terra. O mundo precisa olhar para nós, sim. O mundo precisa olhar para a igreja de Cristo, sim. Aí as pessoas andam de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, e diz, não olha para mim, não. Deus está preocupado no meu coração. Deus está preocupado no seu coração. Talvez você não fez uma exegese daquilo que Deus está falando. Deus está dizendo, olha para o seu coração, sabe o que é? É porque o seu coração é o verdadeiro você. Talvez você pode enganar quem chegar aqui e olhar para você e dizer, nossa, mas que pessoa santa. Não. Mas talvez o seu interior é totalmente diferente daquilo que você está transmitindo para as pessoas aqui dentro. Lá fora você é um lobo devorador. Olhar para nós podemos dizer, olha para nós, mundo. Mas só eu e vocês pode ter a autoridade para dizer, levanta e anda. Somente você sabe a unção que você carrega. Olhar para nós é normal dizer, olha para a igreja. Mas será que você pode dizer para alguém, levanta e anda? Olha para a minha vida e seja meu exemplo. Seja. Eu não sei qual é o significado da sua vida. O povo lá fora tem que olhar para nós como representatividade de Deus sobre a terra. Feche os seus olhos nessa noite. Que você saia por este lugar, dessa casa, transformado, cheio do Espírito Santo. Eu não sei da maneira que você tem vivido espiritualmente. Não sei como você tem andado na presença de Deus. Não sei se a intimidade com Deus está distante, mas Deus está dizendo, eu quero relacionamento, eu quero transformação, eu quero edificar você. Eu quero que você seja um ponto de contato meu sobre essa terra. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tomar você nessa noite. Adore ao Senhor. Pede ao Senhor para restituir aquilo que se perdeu, vai. Sara-me. Abra sua boca, adora o Senhor, vai. Põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui, Senhor. Aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos, aquele que quer receber uma oração aí, vai. Você que quer receber uma oração. Pastor Júnior, vem cá, o Pastor Júnior. Pastor Fernando. Pastor Fernando. O que era festa e agora é Pastor Igor, vem cá. Que já morreu. Essas pessoas que estão com a mão levantada, levanta as suas mãos assim. Ora por eles. Vai até lá e ora por eles. Ora por eles. As pessoas que precisam de oração com as mãos estendidas. Restitui. Quero orar por você. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Seja cheio do Espírito Santo. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Sara-me. Refrigera minha. Restitui, Senhor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu.
sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. E o que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado